Bom dia, boa noite, rapaziada. Estamos de volta por mais uma jornada no maravilhoso mundo da química. E voltamos aí com o assunto que nós tínhamos parado. Coloquei para vocês a aula em PowerPoint da aula passada, que no fim havia esquecido, né? Estou devendo coisas para vocês. Mas coloquei lá semana passada para que vocês possam retomar, né? Vamos esperar que agora a coisa anda. Até que eu fiquei também, por culpa minha, né? Também não passei muita coisa para vocês, em função de que eu não sabia se o semestre seria suspenso ou não, então eu não queria também dar trabalho extra para vocês sem necessidade, né? Mas agora parece que o semestre vai andar e, consequentemente, né, nós não vamos perder tempo aí, né? Aquilo que nós vamos ver vai ser contado mais tarde. Então você, por favor, de casa, tente fazer as atividades que estamos propondo, né, para que a gente possa depois validar o semestre. Tá? Que isso será cobrado depois de vocês e, de repente, no decorrer aí, a gente faz alguma avaliação também. Tá? Isso a gente vai combinando aí, de maneira como, dependendo das coisas, como vão acontecendo. Bom, a sequência do que nós temos aqui, pessoal, dentro desse assunto importantíssimo que é as soluções, nós temos aqui o chamado cálculo de concentração, né? E o cálculo da concentração nada mais é que a determinação do quanto você tem de soluto na solução e de quanto você tem de soluto no solvente. É basicamente isso. Calcular a concentração significa você determinar o quanto você tem de soluto na solução, que nós já vimos o que é soluto, que é tudo aquilo que se dissolve, que regra geral é aquilo que está em menor quantidade, né, dentro da solução. Então, aquilo que tem de soluto numa solução. Isso é importantíssimo, até o final do curso de vocês vão ter que saber fazer esses cálculos de concentração. Eu chamei a atenção no início do semestre, depois a gente teve que interromper, mas são duas coisas que um professor de química ou um aluno de química não pode deixar de saber: cálculo estequiométrico e cálculo de concentração, porque isso vai te acompanhar durante o curso inteiro aí, tá? Dentro do laboratório, tudo, você tem que fazer esses cálculos, saber trabalhar com isso. Então, fica até chato para o professor, depois quando você chega lá na frente você não saber isso, diz, mas quem foi o professor da disciplina? Então não podemos ter desculpa com relação a isso. Então, pessoal, nós vamos começar com dois cálculos, né, com alguns cálculos mais básicos. Começamos com a relação de título, né, que é a relação massa-massa aqui. Título é uma forma de você calcular a concentração, que determina qual é a massa do soluto que você tem numa massa de solução. Então, é uma razão massa-massa. Se é uma razão massa-massa, nós não vamos ter unidade para o título, né? Grama sobre grama fica sem unidade. Como é que nós vamos entender o título? Aí, sempre junto com o título, tem a fórmula da porcentagem. A porcentagem é 100 vezes o título. Então, se eu disser, o título da solução é 0,1, aí tu vai dizer, tá, mas 0,1 o quê? 0,1 não tem unidade. Tá, mas qual é o significado, então? Então, o significado é 10%. Tá, mas 10% de quê? Aí, 10% de soluto na solução. Então, o título sempre te dá isso. Quanto tu tem de soluto na solução? Que, regra geral, normalmente, 99% dos casos, é uma relação de massa. Então, 10% tem massa de soluto na solução. Mas que, em alguns casos, pessoal, pode ser também uma relação de volume. Só que cuidado, relação de volume, né, que seria volume do soluto sobre o volume da solução, isso só pode ser utilizado se eu tiver uma mistura de dois líquidos ou se eu tiver uma mistura de gases. Então, por exemplo, bebida alcoólica, né, Deus o livre. Mas bebida alcoólica, você vai ver lá, cerveja, 5% vol pontos, álcool pontos, está escrito lá. O que significa? 5% em volume de álcool nessa solução. Então, 5% daquele volume, não daquela massa, 5% daquele volume é álcool. Se
Se fosse 5% em massa, você teria 5 gramas em 100 gramas. Não é massa, é volume. Então é 5 ml em 100 ml. E nem sempre a massa é igual ao volume. No caso do álcool não é. Porque a densidade do álcool não é 1. Por isso essa diferença que a gente tem que perceber, né? Então sempre que se trabalhar com essa relação de massa, quando se trabalha com título, massa, quando se trabalha com volume, né? Título em volume, volume. Também o título em volume pode ser dado para mistura de gases. Então, por exemplo, a gente diz qual é a porcentagem dos gases na atmosfera. A gente diz 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,86% de argônio. E ninguém nunca se pergunta, mas 78% em quê? 78% em volume. Então, quando você tem misturas gasosas ou misturas líquidas, esse título pode ser dado em volume. Tudo bem? Então, o título expressa quanto que tu tem em massa dissoluta na solução ou em volume dissoluto na solução. Agora, cuidado, que quando a gente trabalha com concentrações muito baixas, ao invés do título aparecer em porcentagem, né, que seria um ppc, né, partes por 100, pode aparecer em ppm. E o que é ppm? Parte por milhão. É quantas partes você tem num milhão de partes, né? Então, ppm é partes por milhão. E o ppm nós vamos usar, pessoal, usando essa relação de unidade, miligrama por quilograma ou 1 mililitro por metro cúbico. Para que você entenda por quê. Quando você faz a conversão, deixa eu botar aqui para que você entenda melhor. Quando você faz essa conversão, pegar um slide aqui em branco, slide branco, tá. Vou pegar aqui, se você fizer essa conversão, olha bem, só para você lembrar o significado. Deixa eu pegar essa equaçãozinha aqui, vamos botar para cá, vou jogar lá. Olha aqui, se você pegar e for fazer a relação lá, para entender por que miligrama por quilograma dá isso, você tem que lembrar das conversões de unidade. Como é que fica a conversão de unidade? Miligrama, é maiúsculo aqui, vamos arrumar. Vamos passar miligrama, vamos passar para grama, que vamos passar para quilograma. Como é que eu faço essa conversão de uma na outra? Para nós fazermos essa conversão de uma na outra, o que é preciso? De miligrama para grama, nós fazemos o quê? Miligrama para grama, multiplicamos por 1000. Miligrama para grama vezes 1000. Grama para quilograma vezes 1000. Portanto, se você for fazer esta relação, para você chegar de um até lá o outro, vou botar aqui, deixa eu ver o que eu posso. Aqui, miligrama para grama. Tá aqui, aí, tá bonitinho, aí, tá, sei lá. Miligrama para grama, copiar de novo. Olha lá. E grama para quilograma. Tá? Em ambos os casos, para você fazer isso, você vai ter que multiplicar por 1000. Tudo bem? E multiplicar por 1000 é fazer o quê? Vou botar aqui. Vezes 10 elevado na 3, né? Se multiplicar por 1000, é vezes 10 na 3. Pega lá. Para você passar de grama para quilograma, você multiplica por 1000. Tudo bem? Então perceba que se eu fizer direto, vamos botar aqui agora, vamos lá. Se eu fizer direto então, de miligrama para quilograma,
Eu vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 10 a 6, né? 10 a 6. E 10 a 6 é quanto? 10 a 6 é 1 milhão, né? 1 milhão. Então, quando você diz que tu tem miligramas em quilograma, que é o que nós temos aqui, ó, no título, ó, quando você diz que você tem miligramas por quilograma ou mililitro por metro cúbico, porque na real é a mesma coisa, ah, de novo, para quem não lembra da relação de unidade, ó, que é uma coisa que você tem que lembrar dessas conversões. Você que trabalha com a química tem que saber direto isso. Ó. Olha lá, qual é a relação? Ó? Mililitro passa para litro, que passa para metro cúbico. Atenção. Metro cúbico. Vou botar lá bonitinho. Aí tu vai aprendendo a brincar com essas equaçõezinhas. Ó. Tudo bem? Como é que eu faço essa conversão? Mesma coisa. De mililitro. Ó, dá para copiar lá, ó. Olha aqui, ó. Tuc, tchuc. Copia e joga para cá. De mililitro. Aí, como aí, faltou espaço. Olha lá. De mililitro para metro cúbico, perceba que você também vai ter que multiplicar por 10 a 6. Ó. Então, miligrama por quilograma ou mililitro por metro cúbico, você tem, na verdade, ppm. Quantas partes você tem no milhão de partes? Então, esse é o significado do ppm. Então, tu não faz por cento, faz por milhão. Quantas partes eu tenho no milhão de partes? Então, para você fazer essa conversão, pessoal, basta você ter essa noção, saber que são essas duas unidades. E aí, quando você trabalha com uma solução aquosa, ou seja, água, o ppm é miligrama por litro. Então, qualquer uma dessas relações, miligrama por quilograma, mililitro por metro cúbico ou miligrama por litro, é ppm. Então, se eu disser lá, eu tenho 2 miligramas em 1 quilograma, tu pode dizer que tem 2 ppm. Eu tenho 2 mililitros no metro cúbico, tu tem 2 ppm. Pega uma água mineral, aparece lá, 2 miligramas por litro. As águas minerais, a maioria, a unidade é miligrama por litro. Dizer que tu tem tanto 0,5 miligramas por litro, é a mesma coisa que dizer que tu tem 0,5 ppm. Só que se a gente botar isso, né, numa garrafinha de água mineral, 0,5 ppm, um leigo vai olhar para isso e vai achar que isso é o quê? Um palavrão, sei lá o que vai considerar que é o ppm. Como assim ppm? O que é isso? Então, para que entenda melhor, a gente coloca lá 0,5 miligramas por litro, mas é a mesma coisa que 0,5 ppm. Então, quando o solvente for água, e só quando o solvente for água, aí o ppm pode ser miligramas por litro. Tá? Então, cuidado nisso. E por que só quando o solvente for água? Porque a água, a densidade é 1. Então, 1 quilo é a mesma coisa que 1 litro para água. Para água, para outros casos, não. Então, gente, com Wilson, olha o que você tem. Imagine que eu trabalhe com essa porcentagem. Então, essa é uma porcentagem extremamente baixa, né? 0,0002%. Pô, fica até chato de dizer esse número. Por isso foi criado o ppm. Agora, o que significa o 0,0002%? Que é 2 vezes 10 menos 4%. Significa que você tem 0,0002 gramas em 100, né? Porque é por cento. E se você transformar isso em ppm, olha o que tu vai ter que fazer. Tu vai transformar esse de cima em miligrama e o de baixo em quilograma. Esse é o significado. E para você transformar esse em miligrama, como nós vimos ali no slide, né? Acabei de mostrar para vocês. Para transformar em miligrama, multiplica por 1000. Para transformar de grama por quilograma, divide por 1000. Aí tu vai ter essa relação, ó, 0,2. Opa, esqueci de colocar aqui a unidade correta. Então ficou 0,2 miligramas, né? Porque eu estou multiplicando por 1000. E embaixo ficou 0,1 quilograma, porque eu estou dividindo por 1000. É o contrário.
E miligrama por quilograma eu posso trocar por ppm. Então 0,2 dividido por 0,1 dá 2. Então ao invés de dizer aquele número, nome feio lá, ó, ao invés de falar 0,0002%, eu falo simplesmente 2 ppm. Olha como é muito mais fácil de falar esse número do que falar outro. Então é nessa situação que se criou essa possibilidade, ó, de você trabalhar em ppm, para que fique mais fácil de você expressar a concentração. Mas aí vem o seguinte, ó, porcentagem, ppm. Então cuida dos dois, ó. Porcentagem ppm. Vou jogar aqui, ó. Vou pegar aqui para que você de novo enxergue o que eu vou falar para vocês, ó. Olha lá, bota para cá. Tá? Bota para cá. Onde é que eu tô? Pega lá, pega lá, pega lá. Tá lá. Vamos botar o símbolo aqui, ó. Porcentagem. A porcentagem. Tá aqui. Eita, tinha que sair no subscrito sem rainha. Vamos voltar aqui que vai ficar mais fácil. Vamos botar aqui, ó. Porcentagem. Tá? Porcentagem. Se você, transformar, vou aumentar um pouquinho aqui para que você... Não aumentou nada. Luiz Henrique Calega. Aqui, ó. Se você tiver porcentagem aqui, tá? Não dá nada certo que eu estou fazendo. Porcentagem. E aí eu vou transformar ppm. Tá? Vamos lá, ppm. O que significa o porcentagem? Porcentagem é quanto você tem por 100, né? É isso, porcentagem, quanto você tem por 100. E 100 é quanto? 100 é 10 elevado na 2, né? É isso, 100? 10 a 2. Agora, o que é ppm? Quantos vocês têm por milhão, né? E milhão é 10 na quanto? Milhão é 10 na 6, né? É isso? Milhão, quantas partes tu tem? Em 10 na 6 partes. Agora, qual é a relação entre 10 na 6 e 10 na 2? Ó? Qual é a relação entre os dois? Ó? 10 na 6 e 10 na 2. Opa, voltou lá, onde é que tá? Não, não quero, volta. Eu quero a coisinha aqui. Copiar. Qual é a relação entre 10 na 6... Ih, tá burrinho. Qual a relação entre 10 na 6 e 10 na 2? A relação entre 10 na 6 e 10 na 2 é 10 na 4, né? Portanto, gente, quando você quiser passar de porcentagem para ppm, basta que você multiplique por 10 na 4. Então, se você voltar aquilo que nós tínhamos feito antes aqui, ó, olha aqui, ó. Isso aqui é 0,002, que é 2 vezes 10 a menos 4. Eu quero que passe para ppm. Multiplica por 10 na 4. 2 vezes 10 na menos 4 vezes 10 na 4 dá 2 ppm. Ai, que legal! E aí você consegue fazer a conversão direto, sem precisar, né, fazer olhando assim, ó, da forma como eu fiz aqui, ó. Só que, lógico, fazer assim, você entende o que está fazendo, né? O porcento, quanto você tem por 100. O que é ppm? É quantos miligramas por quilograma. E tu está entendendo, é miligrama por quilograma. Então, passa para miligrama, passa para quilograma, divide um pelo outro, tu tem quantos ppm. Então, você tem que saber brincar com isso, né? Que isso é uma grande brincadeira, não deixa de ser uma grande brincadeira, né? Isso não é uma apostila, isso não é um PowerPoint, isso é um parque de diversão. Depois vem concentração comum. Não está dizendo concentração comum, é a mais comum das formas que se tem de expressar a concentração. Qual é a forma mais comum? Aquela que qualquer leigo entende, você lê já sabe. Botar um carinha na rua lá que está lá, seja quem for o cara, se ele souber ler, ele entende o significado, né? Bota água mineral para ele e diz assim, ó, te louco, essa água mineral aqui tem 0,5 miligramas por litro. O que significa? Que tu tem 0,5 miligramas da substância num litro dessa solução. Lógico, de repente ele não vai saber falar soluto, solvente.
Mas ele está entendendo que tem 0,5 daquela substância que está falando num litro daquela solução. Então é a forma mais comum que se tem de expressar a concentração, dizer qual é a massa que eu tenho num determinado volume. Por favor, como química é fácil. Então a unidade de concentração comum é grama-litro. Mas pode ser grama-mililitro, pode ser grama-centímetro cúbico. Então pode ser qualquer uma dessas unidades, que são as mais trabalhadas. Na real, a unidade oficial de massa é quilograma, a unidade oficial de volume é metro cúbico, mas nós não vamos para laboratório trabalhar com quilograma de solução, ou quilograma de soluto, ou metro cúbico de soluto, que são 1000 litros. Nós trabalhamos em quantidades menores, daí porque a gente usa, na unidade oficial, né, do Sistema Internacional de Unidades, mas entre as unidades que são mais factíveis, que são mais fáceis de serem trabalhadas, né? Então a gente trabalha aí grama-litro, grama-mililitro, grama-centímetro cúbico. E, obviamente, essas conversões de unidade, não quero nem discutir com um aluno de graduação que não saiba fazer essas conversões. Ah, de novo, se não souber, a gente vai se complicar e a gente não pode se complicar. Tá? Então, moçada, seguindo aí a nossa lógica, sei lá o que entrou aqui, eu estou sempre fazendo coisas que não é para fazer. Sai daí, rapaz. Seguindo aqui a nossa brincadeira, nós temos aí cálculo de concentração, então. Junto com concentração tem densidade absoluta. Agora, olha o que é densidade absoluta. Quando tu olha fórmulas, a massa sobre o volume, então é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Porque concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução. E densidade é a massa da solução sobre o volume da solução. Então são coisas diferentes, embora as fórmulas sejam parecidas. E a unidade é a mesma. Grama-litro, grama-mililitro, grama-centímetro cúbico. Mas a questão é, o significado é o mesmo? Logicamente que não, né, gente? Logicamente que não. Então eu vou pegar aqui só um valorzinho, né, para que você tenha noção do que eu estou falando. Vou botar aqui, vou copiar, botar lá, isso aqui é uma beleza que a gente pode fazer, ó. Concentração, vamos supor que eu diga para vocês que eu tenho uma concentração 200 gramas por litro. Tudo bem? Eu tenho uma solução de concentração 200 gramas por litro. E eu tenho uma outra solução, ou a mesma solução, não é uma outra, pode ser a mesma solução, que tem uma densidade que é 1.100 gramas por litro. Tudo bem? Faltou zero aqui, entrou coisa errada. Eita, vara. Olha lá, 1.100 gramas por litro. Vamos considerar que tu tem essa solução com essas duas informações sobre essa solução, a mesma solução. O que significa dizer que a solução tem 200 gramas por litro? Significa dizer que para cada litro de solução, eu tenho 200 gramas de soluto. Para cada litro de solução, eu tenho 200 gramas de soluto. E o que significa dizer que a densidade é 1.100 gramas por litro? Dizer que a densidade é 1.100 gramas por litro, eu estou dizendo que para cada litro de solução, a massa total é 1.100. Então, a concentração, gente, diz que o quanto você tem de soluto nesse volume. A densidade diz qual é a massa total desse volume, portanto, é soluto mais solvente. Então, se eu considerar que a solução é a mesma, e eu te der essa informação, daqui você tira a massa do solvente. Porque se 1.100 gramas é de solução e 200 gramas você tem de soluto, 1.100 menos 200 vai te dar a diferença, que é 900 gramas de solvente. Então a densidade, muito cuidado, ela não é um cálculo de concentração. Não é. Não é porque ela não diz o quanto eu tenho de soluto na solução. Ela não é um cálculo de concentração. Mas, dentro dos cálculos de concentração, ela te dá informações importantes sobre a solução. Ela te dá informação sobre a solução. Então, daí a importância da densidade. Agora, você tem que saber relacionar essas formas aí, né? Essas unidades aí. Vimos que título é M1 sobre M.
Que concentração é M1 sobre V, tá ali. Que densidade é M sobre V. Vejam que eles têm entre si coisas em comum. Se tem coisas em comum, eu posso relacioná-las. Tá? Se eu isolar o M1 no título, por exemplo, dá M vezes T. E vejo que o M1 tu tem na fórmula da concentração comum, ó. Então você tira o M1 da concentração comum e bota no lugar M vezes T. Mas se você fizer isso, olha o que apareceu aí, ó. M sobre V, né? E o que é M sobre V? É densidade? Rapaz, ganhaste um presente. Cadete, mas bah, ganhaste um cadete. E esse cadete, pessoal, digas de passagem, às vezes vai aparecer, ó, vou botar aqui para que você, né, saiba que isso é possível. Às vezes ele vai aparecer como cadete 1000. E por que cadete é 1000? Ele aparece como cadete 1000 porque se você for fazer a conversão da unidade mililitro para litro, você precisa multiplicar por 1000. Grama por mililitro para grama por litro. Você precisa multiplicar por 1000. Aí você já usa o cadete 1000 para fazer a conversão direta. Para quem não está ligando o nome à pessoa. Se ele te deu densidade em grama por mililitro, e ele quer a resposta em grama por litro, você usa cadete 1000. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com essa fórmula, porque aí, de repente, tu não sabe quando que usa o 1000. Então, o 1000 tu usa quando concentração e densidade estão em unidades diferentes. Um é grama-litro, outro é grama-mililitro. Se as unidades são iguais, cadete. Que é uma unidade de concentração Gauderia aí. Então, veja essa relação importante que existe entre as três, ó, pessoal. Isso é bem importante você saber brincar, porque eu vou pedir para você relacionar uma com a outra. Você tem que saber uma e achar outra. Embora você não precise usar a fórmula em nenhum momento. Você pode fazer tudo com o RED 3. O que, aliás, é mais saudável. Porque aí tu está entendendo o que tu está fazendo. Mas eu tenho que dar o conceito é esse. E o conceito é a fórmula, ou a fórmula é o conceito. Aí, então a gente não tem como fugir disso. Tá bom? Bom, seguindo a viagem, temos aí, na sequência dos nossos estudos, duas unidades de concentração, pessoal, que rarissimamente é cobrado, que é chamada fração molar e molaridade. Mas, às vezes é necessário a gente saber. Então, eu só vou citar aqui, não vou trabalhar com essas unidades de concentração, mas é lá, fração molar é quantos mols do soluto tu tem na solução. Então o nome está dizendo, fração molar é a fração em número de mols. É a fração em número de mols. É quantos mols você tem de soluto na solução, ou quantos mols tu tem de solvente na solução. Então pode ser N1 sobre N, que é a solução, ou N2 sobre N. E a soma dos dois sempre dá 1. Por quê? Porque a soma dos dois tem que dar 100%. É que nem o solvente lá, que nem o título, aliás. Só que o título é uma relação em massa ou volume, mas também a soma dos dois tem que dar 1. Como assim a soma dos dois, professor? Eu só falei título do soluto, porque é o que interessa, mas eu poderia falar título do solvente. Se eu disser que o título é 0,1, está implícito. Está implícito que eu estou falando do soluto. 10% de soluto. Mas se 10% é soluto, quanto tem de solvente? 90%. Então o título em soluto é 0,1, o título em solvente é 0,9. Aqui é a mesma coisa. Se o X1 é 0,1, o X2 é 0,9. Porque como eu estou trabalhando com uma fração em número de mols, essa fração molar, eu não estou dizendo, a fração molar é a fração em número de mols. É como se fosse o título, só que título em número de mols. Então, eu poderia dizer que tem título em massa, título em volume e título em número de mols. Só que título em número de mols é chamado de fração molar. Tá? Então, cuida de novo. Fração. Quando diz fração, já não precisa nem, já está matando. É uma fração, é uma parte. Quanto eu tenho desta parte no todo? Isso é uma fração. Tá? E a molaridade, cuidado, não é molaridade, não é RL mesmo. A molaridade é quantos mols de soluto eu tenho numa determinada massa de solvente em quilograma. Quantos mols tem de soluto numa determinada massa de solvente em quilogramas. Então a unidade é mol por quilograma, ou simplesmente molal. Essa é uma unidade de concentração que quase não se utiliza, tá? Não se trabalha praticamente com isso. Você vai ver, a gente trabalha mais com molar
ou concentração comum. E, porventura, título. Em ordem de uso, molar, concentração comum, título. Molalidade, em alguns casos específicos, a gente precisaria saber, mas casos muito pontuais. Muito pontuais. Ah, mas o nome ajuda. Molal. Molal lembra mol. Mol de quem? Sempre soluto. Aonde? Aí que é o detalhe. Numa determinada massa de solvente em quilo. Então, tem esse detalhe aí. Agora vem molaridade. Opa, essa já é uma historinha diferente. Molaridade. Agora eu estou falando com R aí. Daquela que realmente é mais importante. Que se cobra mais. Eu vou baixar aqui para a gente poder visualizar melhor. A molalidade, gente, já muda a história. Tá? Molar, de novo lembra mol. Então tem 3 que são de mol. Fração molar, fração é número de mol absoluta na solução. Concentração molal, que é a do Cebolinha. Número de mol absoluto numa massa dissolvente em quilos. E concentração molar, que é número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. Portanto, a unidade é mol por litro. Mãe, não vá. Foi o que deu para arranjar, tá? Desculpe. Mas só para lembrar, é quantos mols eu tenho de soluto num volume de solução. Isso é concentração molar. Esse é o conceito de molaridade. A fórmula é conceitual. Molar é quantos mols eu tenho de soluto num volume da solução em litros. Só que aí você pode brincar com isso, né, gente? Como é que eu acho o número de mols? Bom, pode ser uma regra de 3, que nós já trabalhamos dentro do cálculo estequiométrico há muito, né? Um mol tem tantos gramas. Tu tem X gramas, quantos mol? Né? Y mol. Ou tu pode usar uma fórmula. E a fórmula é essa. Para você achar o número de mols, é a massa dada sobre a massa molar, que eu estou chamando aqui de mol, porque é muito M na vida da pessoa. Então estou chamando de mol, mas pode chamar de MM, massa molar, ou M com uma barra em cima. Né? Só aí tu botar M, tu não sabe se está falando de molaridade ou se está falando de massa molar. Alguns livros, depois vocês vão ver na química analítica, eles não chamam mais o M de M, chamam de C, que eu particularmente não gosto, tem gente que não gosta. Só que daí chama C em número de mol, 100 mol por litro, 100 gramas por litro. 100 mol por litro, molar. 100 gramas por litro, comum. Mas veja que também confunde a pessoa, né? Mas você vai ver que tem alguns livros que trabalham com C ao invés de M. Não são todos, mas alguns podem aparecer isso. Aí você também tem que ter esse discernimento. Você tem que pensar o que está fazendo aí. Ó. Você não é um papagaio, você tem que começar a pensar nas coisas. Você não vira um terraplanista. Meu Deus. Então, o número de mols é a massa dada sobre a massa molar. Massa dada sobre massa molar, tira o número de mols, portanto, lá e substitui por isso. Vai ficar molar igual M1 sobre a massa molar vezes o volume. Pronto. Aí você tem o cálculo, concentração molar. Só que aí, gente, vejam como, meu Deus, como química é legal. Aí você pode viajar no maravilhoso mundo das deduções de fórmula, né? Por quê? Olha o que apareceu aqui, ó. M1 sobre V, né? E o que nós vimos atrás que é M1 sobre V? É C, concentração comum. Então, tu pode dizer que M é igual a C sobre mol. M é igual a C sobre mol. Que até tem uma setinha, uma formulinha para a gente guardar. Até eu vou ter que falar ela agora. Quer ver, ó? Vou pegar essa aqui que já vem, ó. Já vem essa aí, que eu já vou falar dela, que é o cadete que acabamos de ver, né? Mas olha bem, ó. M é igual a C sobre mol, legal. Então, se eu isolar C, vai ficar igual M vezes mol, né? Então, fica assim. M vezes mol. Aí, olha lá o que tu pode falar para ficar bonitinho, para ajudar a lembrar, né? Assim como tem o mãe não vá lá. Olha aqui, só para te ver como é que fica. Olha aqui, ó. Come Maria mol. Que sem graça nada, bem legal. Olha lá. M igual a C sobre mol. Então, C igual a M vezes mol. Come Maria mol. Mas aí tu viu que o C é o cadete. Se tu viu que o C é o cadete, o que tu pode fazer? Deixa eu arrumar aqui para ficar na ordem que eu quero isso aqui. Vamos lá, volta. Mover antes. 6, 7, bota 7. Isso. Aí vem o cadete, né?
Então quer dizer que eu posso tirar esse C e jogar no lugar de vezes T. Então vejam, gente, como eu posso relacionar M com C, M com densidade de título. E isso você vai usar muito em laboratório. Tu vai pegar um frasco lá de ácido sulfúrico, vai aparecer lá tanto por cento. Opa, por cento é título. Eu quero saber qual é a concentração molar. Opa, vai ter que jogar aí. Pega a densidade, está lá no frasco, no rótulo do frasco, está lá a porcentagem, que é o título, joga aí, acha a massa molar, pronto, tem a concentração molar daquele ácido. Que não vai estar lá com a concentração molar, mas você vai precisar da concentração molar. Então tem que saber achar. Não vai chegar lá na hora da aula e dizer, ai, nunca vi isso aqui. Então isso aqui não é para PPP ficar fazendo as minhas coisinhas, é para a tua vida isso aqui, porque tu é um professor de química a partir de agora. Então você tem que saber isso, não é decorar isso, a próximo semestre não lembro mais nada. Então isso você vai carregar junto, tá? Bota na mochila, bota aí junto com você. Então, ó, tira o C, bota D vezes T, então ficou molar igual a D vezes T sobre mol, que também pode virar uma frasezinha, mas cadê meu mol? Porque se C é igual a D vezes T e C também é M vezes mol, mas cadê meu mol? Olha quanta coisa que dá para tirar daí. Mas cadê come Maria mol? Mas cadê meu mol? Tá, tudo bem. Eu sei que é tudo frasezinha para decorar a fórmula. Tu vai dizer, professor, eu não quero decorar a fórmula. Eu quero aprender a fazer isso. E nós vamos fazer, nós vamos aprender a fazer. Mas às vezes, se você tem a fórmula na cabeça, o que é fórmula, na verdade? Fórmula é raciocínio pronto. Fórmula é alguém já pensou para ti. Tu não precisa pensar, mas aí, lógico, né, cara? Aí, tu é que escolhe o que tu quer da vida. Quer pensar ou quer ficar fazendo uma setinha aí, como o Luiz Henrique está fazendo? Uma setinha ajuda na praticidade, né? Na tua hora de fazer as coisas. É rápido, tem que fazer o cálculo de concentração, já está com a formulazinha na cabeça. Mas tu tem que entender o que está fazendo. Não adianta saber fazer, né? Bota a fórmula lá, não sabe o que está fazendo. Tá? Então, cuida isso, tá? Então, eu tenho essas restrições às fórmulas por causa disso. Embora fale das fórmulas, estou vendo, fazendo toda a dedução aí, ó, mas a minha restrição é, tem que saber fazer, não é só aplicação de fórmula. E aí nós vamos trabalhar das duas formas juntas aí. Tá bom, pessoal? Eu vou dividir essa aula em duas, para não ficar muito cansativa, porque olha aqui, já deu 37 minutos, meu Deus. E aí depois, a próxima aula, eu vou entrar com os exercícios aqui com vocês, tá? Então, depois eu já passo essa próxima aula aí. Beleza? Valeu, abraço, até daqui a pouco, já estamos voltando.